Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz, paz de Deus, paz do Senhor, Shalom Adonai. Novamente estamos aqui trazendo a mensagem da palavra do Senhor a todos os nossos corações. Queremos ouvir o que Deus tem para falar conosco no dia de hoje. Bom, o tema da mensagem de hoje é ciência, razão e fé. A ciência, tópico 1, cumpre o seu dever, explica. Tópico 2. A razão tenta conciliar a evidência científica com a fé. E o tópico 3. A fé insiste em olhar para o Criador, o único que pode explicar. Evidentemente, nós estamos falando do fenômeno coronavírus, pandemia mundial que acometeu em todos os países, todos os continentes, ilhas, tribos, nações, em todos os cantos da terra, essa pandemia tem chegado. O que a palavra de Deus fala sobre esse assunto? O que a ciência fala sobre esse assunto? O que a razão pode explicar sobre esse assunto? É isso que nós queremos falar com todos vocês hoje. E o texto escolhido para meditarmos sobre essa pandemia, sobre esses acontecimentos, de acordo com a luz da palavra de Deus, se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao 16. Bom, então, a ciência, a razão e a fé sempre estiveram em evidência. E agora muito mais nesse período da pandemia. O coronavírus atiçou essas matérias que para muitos são inconciliáveis. Ou então, para muitos, a fé e a ciência não combinam, e a razão também. Achavam todos que era inconciliável essas três matérias, esses três assuntos. Porém, nesta pandemia, estamos vendo que, na verdade, essas ciências ou são complementares ou dependem uma da outra. Para muitos, já estamos vivendo o apocalipse. Para outro significante grupo, é a resposta da mãe natureza contra os seus agressores. E ainda outros dizem se tratar de um processo seletivo das espécies, ou seja, somente os mais fortes sobreviverão. Sobreviverão, no caso, os que têm alta imunidade. Então há muitas teorias acerca da pandemia do coronavírus. E alguns acham que é a natureza castigando aqueles que destroem os meios, né, o meio ambiente. Há outros que acham também que é a questão de uma seleção natural das espécies, como prega o evolucionismo, né, a evolução. E outro grupo também que acha que realmente é um fim do mundo, né, o apocalipse. E aí, como é que nós vamos conciliar essas coisas? Bom, então vamos ler o primeiro versículo que Paulo diz: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, 1, 2. Bom, então estamos vivendo o apocalipse, o fim do mundo, ou a natureza está cobrando aqueles que destroem o meio ambiente, ou é a questão de evolução, que as espécies mais fortes sobreviverão. São essas teorias que nós estamos vendo aí no dia a dia, na imprensa, na mídia. Mas o que a palavra de Deus nos fala? Nós vamos nos ater, o apóstolo Paulo fala que existe a sabedoria humana e existe também a sabedoria de Deus. E ele, quando esteve lá com os irmãos de Corinto, não se apresentou como um sábio segundo este mundo, mas ele apresentou a única razão dele viver, a sua única mensagem, que era Jesus Cristo e esse crucificado. Então a ciência, ela cumpre o seu papel, ela explica, né?
E nós temos que reconhecer que por causa da ciência evitou-se uma catástrofe mundial. O papel da ciência foi sempre de informar os fenômenos ocorridos, e tanto no passado como no presente, e os que vão acontecer no futuro, devido às consequências, né? No caso aqui nós estamos falando da contaminação pelo coronavírus. Então, a ciência ela serviu nesse momento, está servindo nesse momento com informações precisas, e temos que levar em consideração que não foi ainda descoberta a vacina ou feita a vacina para combater o Covid-19. E o que nós temos de momento seriam as recomendações sanitárias por parte da ciência. Bom, então nós temos que reconhecer que as informações precisas da ciência, ela evitou que um maior número de óbitos, e a ciência ela usa o que tem de mais imediato, falamos assim, vamos dizer assim, de mais o recurso mais próximo. E nesse caso, o que a ciência tem muito recomendado são duas medidas. Primeiro, da área da higiene pessoal, né? O uso de máscara, lavagem de mão, o uso do álcool gel, enfim, são essas medidas simples, mas que são decisivas, que podem evitar a contaminação. E outro sistema, outro método adotado pela ciência foi o da quarentena. Aliás, é o método mais odiado, né? Porque ninguém suporta ficar recluso, preso, mas foi necessário por falta da vacina. E principalmente as pessoas da terceira idade e aqueles que já têm doenças respiratórias. Neste caso, a contaminação é fatal. E muita gente perdeu a sua vida pela contaminação. Pessoas que já apresentavam essas enfermidades respiratórias. E aí a ciência adotou a pandemia, na pandemia adotou a quarentena. E a quarentena ela tem duas razões. Primeiro, para afastar aquelas pessoas que são mais vulneráveis. E o segundo objetivo foi também para não causar um colapso na área hospitalar. Ou seja, os hospitais, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, não estavam preparados para enfrentar essa pandemia. Não tinham eles, quase em todo mundo, aparelhos respiratórios suficientes. Ou seja, aqueles pulmões artificiais, né? O paciente que é acometido pelo coronavírus, pelo Covid-19, ele tem muita dificuldade em respirar e precisa de um auxílio externo. E nesse caso, esses aparelhos respiratórios, eles substituem o pulmão praticamente. E na aparição dessa pandemia, constatou-se que os hospitais não estavam preparados ou não previram uma infecção na área respiratória. E por isso muita gente morreu por falta desses aparelhos. E a ciência, ela então adotou a quarentena de imediato para poder a rede hospitalar suportar, atender as pessoas, ou seja, evitar uma contaminação geral e imediata. No caso, a quarentena odiada por muitos tem resolvido, tem dado conta, tem amenizado a rede hospitalar. Quanto às medidas higiênicas, são importantes, né? O uso de máscara, a lavagem de mão, são coisas muito importantes, porque o vírus ele fica na respiração, no ar e também no contato. E assim, usando máscara, adotando o afastamento e a lavagem de mãos, evita-se a contaminação. São duas práticas, duas medidas adotadas pela
A ciência, que nós temos que reconhecer, que salvou e tem salvado, né, milhões e milhões de pessoas do óbito. O apóstolo Paulo diz ainda: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Muito bem, então a primeira parte aí nós podemos constatar a eficiência, a precisão da ciência, né? Que de imediato não titubeou e adotou duas medidas importantíssimas, que foi a higienização, o uso de máscara, o afastamento e a quarentena, né? O isolamento, para evitar-se um colapso na rede hospitalar. Nós vamos ver no tópico 2 a razão. A razão tenta conciliar a evidência científica com a fé. Lembramos que a nossa mensagem de hoje, o tema é ciência, razão e fé. Então, já falamos da ciência, agora nós vamos falar da razão. A razão, nós devemos ver os dois lados na questão da razão. O lado da ciência e o lado da fé, porque ela tenta conciliar a fé e a ciência. Bom, então, não foram poucos os que apresentaram remédios e milagreiros e poções mágicas, afirmando categoricamente que seriam eficientes para a cura definitiva da infecção pelo coronavírus. Então, no lado da ciência, muitos apresentaram soluções mirabolantes, remédios que curariam de imediato a pandemia. E isso é irracional, isso é insensato, porque tem que ter a comprovação científica, o teste, né? A comprovação de que esse medicamento realmente é eficaz. Mas não a loteria, dizendo que esse ou aquele remédio resolve o problema do coronavírus. Novamente vamos ler o que Paulo diz. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós pelo Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, a ciência serve para conciliar ou para levar ao ser humano à sensatez. Então, no caso, dentro da própria ciência, pessoas dentro da área científica apresentar remédios miraculosos, né, que fazem a cura imediata e que as pessoas que tomam esses remédios serão curados se forem infectados, ou a prevenção de não serem infectadas pelo coronavírus se tomarem esses remédios. Na verdade, são medicamentos que não têm comprovação científica, é apenas um achômetro. Isso é do lado da ciência, mas do lado também nosso, do lado da fé, ocorreu muito exageros também, muita insensatez. Então, muitos espertalhões, falando em nome de Deus, expulsaram o demônio do Covid-19, dizendo que o vírus tratava-se de um demônio, uma legião, e ofereceram saídas extra-bíblicas, né? Saídas que não estão na Bíblia, tais como campanhas de milagres, que segundo eles iriam expelir a infecção ou impedir que os fiéis fossem contaminados. E é claro que essas campanhas eram acompanhadas de ofertas, de dinheiro, né? Nessas campanhas você compraria a cura ou compraria o impedimento, né, de ser contaminado. Evidentemente são charlatanismos, são coisas que não estão na palavra de Deus, são pessoas espertalhonas, né, ou pessoas
que sabem enganar o seu próximo, e insensíveis, porque no momento desse, onde há o desemprego, falta de alimentos, falta de medicamentos, as pessoas ficaram mais pobres ou perderam o seu emprego, e aí esses espertalhões aparecem com essas soluções, apelando para a fé e para o desespero das pessoas que estão impedidas, né, de ganhar o seu pão de cada dia por causa da pandemia e da quarentena. Perderam o seu emprego, passam por necessidades, etc. Então, também houve do lado da fé uma resistência terrível contra o fechamento dos templos. Apelaram para a fé, dizendo que seria um ato de falta de fé, aqueles pastores que fecharam seus templos, ou em reação contra o poder público, disseram que estavam violando o direito ao culto, garantido pela Constituição. Enfim, no lado da fé tivemos essas reações insensatas, né? Campanhas milagrosas que expulsariam o demônio do Covid e garantiriam aos seus fiéis, iriam dar garantia aos fiéis de que eles não seriam contaminados. Evidentemente que são coisas insustentáveis, são coisas que não têm fundamento. Nem a palavra de Deus corrobora para tais procedimentos. E do lado da ciência tivemos também espertalhões, como temos até agora, vendendo remédios, poções, afirmando categoricamente que esses remédios vão curar a Covid-19. Na verdade, só uma vacina, como foi com H1N1 e outras infecções aí, que teve outras moléstias, só a vacina que irá resolver esse problema. Esses remédios são paliativos, podem até amenizar um pouco a dor, mas não é a cura, porque se fosse assim, todo mundo já estaria curado, os que estão tomando essas poções, esses remédios indicados como milagreiros, como os curadores, né? Os que vão curar a epidemia. Então, aí nós vamos falar agora da questão da fé. Falamos primeiro da questão da ciência, da razão, que é muito importante, que a razão serve para conciliar a ciência e a fé, ou seja, como cristão, nós temos que entender que a ciência também é de Deus, e infelizmente muitos cientistas não desrespeitam e não aceitam a questão da fé. Eles se prendem simplesmente à comprovação científica. Nós que somos da fé temos respeito pela ciência, achamos importante a atuação da ciência, como estamos vendo agora nessa pandemia, mas devemos lembrar que a nossa fé tem uma explicação para o fenômeno, para as epidemias, porque já foi previsto isso na palavra de Deus. Então, a fé insiste em olhar para o Criador, para Deus, porque dele é que nós teremos a resposta. A ciência vem, detecta a contaminação e até descobrir a vacina, que depois vai eliminar e vai tornar toda a humanidade imune, né? Vai com essa vacina a Covid-19. Porém, nós temos que ver o outro lado, o lado da fé. Então, o porquê dessa pandemia? Por que aconteceu isso? Está acontecendo isso? Então, devemos entender que na palavra de Deus já se previa pelos profetas, no Novo Testamento, no Apocalipse, que a humanidade seria cometida por essas epidemias, essas moléstias. E logo não é para nós cristãos uma surpresa uma pandemia. Já tivemos outras pandemias anteriores. Tivemos a febre amarela, tivemos a gripe espanhola. A cada ciclo da humanidade nós temos o aparecimento dessas epidemias que se tornam pandemias. Então,
Isso já foi previsto pela palavra de Deus. E nós não abandonaremos jamais a nossa crença na palavra de Deus. E entendemos que o universo foi criado por Deus e que também Ele é o sustentador do universo. E nada está à deriva sem que Deus não tivesse conhecimento. Nós não podemos achar que o universo é como a humanidade, é como uma folha levada pelo vento, que não sabe de onde veio e nem para onde vai. E nessa pandemia muita gente tem enlouquecido, né? Tem ficado transtornados, né? Porque não compreendem como tanta evolução que tem a ciência, a tecnologia, e no meio de um avanço, de um progresso da ciência, o mundo está refém de um ser minúsculo que só pode ser visto com um microscópio, e que o mundo todo foi paralisado. Você tem uma ideia, a aviação foi paralisada, o turismo, o comércio na sua maioria, e o mundo quase todo está em colapso financeiro por causa do coronavírus. Mas existe uma explicação bíblica, uma explicação da palavra de Deus. Primeiro, que o universo foi criado por Deus. Nada existe ou passou a existir sem ser pela intervenção de Deus. Acreditamos que o vírus é um ser vivo, tanto é que ele se replica. É claro que ele precisa das nossas células, né, das células humanas ou de animais, para se reproduzir. Mas ele é um ser vivo. E acreditamos que só Deus pode criar seres viventes. Logo, o Covid já faz parte da criação de Deus. Tanto foram criados animais como seres micro-organismos, né? E como o Covid ou como o vírus, que é apenas não é uma célula, ainda necessita de uma célula, né? Um DNA, podemos dizer assim, ou um RNA. Então a nossa fé, ela não é cega e nem irracional. Temos a convicção de que nada acontece por acaso. E também acreditamos que Deus permitiu a ciência e a razão. Deus nos deixou a ciência para nos ajudar a combater essas infecções. E também, como cristãos, não somos irracionais. Precisamos usar a razão. E assim evitar colapsos e transtornos e consequências desastrosas. Se não tivéssemos adotados na pandemia, a quarentena e as medidas higiênicas, como o uso de máscara e lavagem de mãos, o uso do álcool gel e o afastamento, certamente a metade do planeta teria sido contaminada por esse Covid, e talvez muito mais gente teria morrido como morreu até agora. Então, o que devemos pensar? O que a palavra de Deus nos diz? Devemos pensar racionalmente, devemos entender que todas as coisas foram previstas por Deus. Deus já deixou o cientista, Deus deixou o sábio, Deus deixou também o fiel. E aí nós temos que saber conciliar essas coisas, entender essas coisas. Não radicalizar, indo para um lado e indo para o outro. Há erros dos dois lados quando se adota a radicalização. O melhor de tudo é sermos pacientes e meditarmos na palavra de Deus, entender o que está acontecendo, mas também respeitarmos a ciência e as medidas adotadas pela ciência, porque são para o nosso próprio bem. Nenhum cientista está fazendo isso para que morra mais gente ou que muitas pessoas sejam prejudicadas. Eles querem salvar vidas, com certeza, querem salvar vidas. E nós também participamos desse princípio, queremos salvar vidas. E a razão também quer salvar vidas. Todos querem salvar as vidas e não destruir as vidas. Logo, é momento de voltarmos à sensatez. Se é tempo de ficar em casa, vamos ficar em casa.
Lá no livro de Eclesiastes é interessante, o Salomão que escreveu, ele diz assim: há tempo de abraçar, mas há tempo de afastar-se de abraçar. Então todas essas coisas que estão acontecendo já foram previstas pela palavra de Deus. Há tempo agora de não abraçar. Nós não podemos abraçar agora porque há o risco da contaminação. O que fazer então? Ter paciência, ser sensato, observar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, mas também observar o que recomenda a ciência. Vamos ser sensatos, vamos agir como verdadeiros cristãos, respeitando a ciência, sendo racionais e reconhecendo que todas as coisas estão no controle de Deus. Não é momento de se apavorar, de desesperar, mas é momento de crer e saber que já tem uma solução além da vacina para essa pandemia. Qual é a solução? Deus, porque Ele controla todas as coisas. E como seus filhos, nós temos que esperar em Deus, crer em Deus e viver para Deus. Que Deus te abençoe, pense nisso e viva dessa maneira que você vai ser feliz. Deus te abençoe. Amém.